o Powell começou a entrevista coletiva, né, falando sobre a definição lá do Fed, que foi tomada agora, né, nesta quarta-feira. Ele falou que mesmo com a redução no ritmo das compras dos bônus, o apoio à recuperação econômica dos Estados Unidos vai continuar. Diz que a onda de Covid freou a recuperação em alguns setores da economia americana no terceiro trimestre, que isso acabou impactando, né, as tomadas de decisões. Diz que a economia deve retomar o fôlego agora, nesse quarto trimestre, com crescimento forte em todo o ano, né? Isso acaba equilibrando aí, né, trazendo uma recuperação anual justamente com a força do quarto trimestre, tá? Diz que a participação no mercado de trabalho continua a ser contida, né? Acredito que seja por conta diferente do Banco Central do Reino Unido e o Banco Central não foi da Alemanha, eu acho, que está bem pessimista com o quarto tri, tá? Eles não estão otimistas com o quarto tri, não. Ele está otimista. A economia deve retomar fôlego nesse trimestre, com crescimento forte em todo o ano. Nesse trimestre aí, nesse trimestre, é terceiro ou quarto? Deve ser quarto, né? Deve ser quarto, porque eles estão bem preocupados com o inverno fechou, lá fora. Né? Eles falaram de semana passada, não sei se mudaram de ideia. Nesse trimestre é no quarto, né, Cabral? A gente já está no segundo mês do quarto trimestre. Novembro aqui, né? Vamos ver o que mais o Powell falou, que tem algumas questões, como cuidado com crianças, temores com o vírus da Covid-19. É interessante isso que ele falou, né? Cuidado com as crianças, porque agora há pouco mesmo saiu uma informação que a Casa Branca defende a imunização de crianças contra a Covid-19, justamente depois aí do aval de órgãos federais. A gente lembra que o FDA liberou, né, a vacina para crianças entre 5 e 11 anos, de algumas vacinas, né? Então, a Casa Branca fala que defende a imunização e o Powell falou aqui que existem essas questões que precisam ser levadas em consideração, cuidado com as crianças. Powell disse ainda, a atual taxa de desemprego exagera a recuperação do mercado de trabalho, né? Então, e tem o que mais aqui, que os problemas da oferta têm sido maiores e mais prolongados do que o previsto. É aquela questão que a gente sempre discute aqui, né? Os choques de oferta acabam trazendo consequências, né, Dani? Até falei, né, meio que explicitamente isso, né, hoje. Falei, olha, vai falar, né, dos problemas dos choques de oferta, lembrando que a oferta no mercado de trabalho é dado pelas pessoas, né? As pessoas querendo trabalhar, há demanda, né? As empresas estão querendo contratar, mas tem problemas de oferta, né? Seja porque as pessoas ainda estão com medo de Covid, seja porque ainda vivem de auxílio emergencial, seja porque né, acabou lá o verão e aí agora começam a retornar, seja porque as condições de crédito melhoraram bastante, isso é muito importante nos Estados Unidos, então conseguir um crédito que me permita sobreviver por mais um ano, ou porque eu fiquei mais rico, porque houve valorização no preço das ações do S&P, e tudo isso faz com que não haja incentivos para você voltar ao mercado de trabalho. E tem uma questão importante que ele falou também, que é basicamente o que a gente coloca aqui como dilema do Campos Neto, que ele falou o seguinte, nossos instrumentos não podem lidar com problemas na oferta. Então, é aquilo que você e o Cabral sempre falam, né? Olha, existe uma questão a ser resolvida, só que os instrumentos do Banco Central não necessariamente eles conseguem atingir em cheio esses problemas, né? Então, existe uma inflação, existe um cenário que o Banco Central não consegue conter, mesmo com elevação de juros, mesmo com os instrumentos disponíveis. E isso que o Powell acabou de falar. Ele falou que mais adiante a inflação deve retornar para perto da meta de 2%, embora a inflação ainda esteja um pouco mais acelerada lá nos Estados Unidos. Ele disse também que existe muita incerteza sobre a previsão de quando esses problemas na oferta vão ser resolvidos. Agora, quanto à curva de juros americana, né, ela já subiu bastante. Vamos ver como que ela vai aí no atual momento. Mas vamos lembrar que em setembro a gente falava de um juros de 10 anos a 1,30. À medida que esse tapering começou a ficar cada vez mais claro, que ocorria em novembro e tudo mais, a curva de juros a curva de 10 anos, né? Então eu emprestando dinheiro por 10 anos para o governo americano, essa taxa até o dia de ontem
fechou em 1,56, tá? Tá 1,595 Tá agora. 1,5. Então tá agora. subindo, Então o mercado reagiu, né? Então, você vê, nem tudo tá no preço, né? Então, veio a concretização, ok, Mas foi para a taxa, né? a taxa de juros, essa T-Note de 10 anos, quando sobe é bom e quando cai é ruim, é isso ou não? Não, significa agora que o mercado para emprestar dinheiro para o governo americano, ele está pedindo mais prêmio, né? Ele está pedindo agora 1,59, né? Tá, as condições mais restritas, certo? Lógico que para o Brasil isso é um sonho, né? Imagina emprestar dinheiro para o governo brasileiro por 10 anos a 1,60, né? Agora, o que acontece? Isso, subindo os juros lá, quais são os efeitos disso, né? Quando sobe a curva de juros americana. Bom, primeiro, se com os juros a 1 já há uma migração dos investimentos para os Estados Unidos, a 1,60 aumenta o prêmio para investir nos Estados Unidos. Acho que o Brasil já tem que ter feito o dever de casa. E então, aí o que acontece? Aqui fica difícil você sustentar um juros mais baixo, porque o prêmio lá fora aumentou. É como se houvesse uma competição na renda fixa internacional. Então, como é que eu mantenho aqui uns juros tão baixos e lá fora, né? Não vou. Se eu fizer o leilão, vai furar. Então, vou ter que lançar numa taxa maior, né? Porque lá fora ficou mais atrativo. Então, esse é um ponto, né? E se a renda fixa, de uma maneira geral, se torna mais atrativa, o que acontece com a Bolsa? Diminui. Seja porque o valuation ficou menor, porque cai, aumenta, né? Cai o denominador, aumenta o custo de capital próprio, então cai o valor das empresas, né? E aumenta o custo da dívida também, né? O risk-free sobe lá no custo de capital próprio e o custo da dívida aumenta também, né? Ambos sobem. Aumenta o custo de capital da empresa, o valor dela cai. E o outro efeito é feito de compra e venda mesmo. Todo mundo começa a buscar renda fixa porque está pagando mais juros. Está pagando mais juros, deixa de procurar renda variável. Então, vamos diminuir a demanda, o preço cai, né? Tem mais algumas... Esse é todo o efeito que o Fed causa no planeta, né?